Evangelho, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceira semana do Tempo Comum. Hoje memória de São João Bosco, sacerdote religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz mais uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus, comparando alguém que espalha a semente na terra, vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente, enfim, vai germinando. É a semente que, lançada, cresce. Cresce por uma ação misteriosa, digamos, alheia a quem lançou. Um cuidado que vai acontecer sobre ela. Se não fosse lançada, não aconteceria nada. Mas sendo lançada, uma força que não é capaz de ser controlada pelos homens se move sobre aquele ato cumprido e cumpre uma realidade muito maior. Por isso o Senhor nos pede para lançarmos a palavra, anunciarmos a boa nova, e a vida da igreja está em suas mãos. Um mandato tão simples, tão pouco, diante da grandeza do que Deus realiza. Como Deus nos dá a participação amorosa nos méritos do seu amor, no agir de sua providência. Ele disse aos discípulos: Ide e evangelizai, ide e anunciai, ide fazer discípulos meus, e todo o restante depois, o próprio Deus realiza. É Ele que conduz. É Ele que faz, noite e dia, aquela semente germinando e ir crescendo. É Ele que irá cuidar para que a folha apareça, a espiga se forme, e no final os grãos estejam ali novamente. E mais uma vez Ele vai chamar os homens, vai chamar seus servos para irem até lá recolher os grãos. Se com tanto amor o Senhor faz crescer o que é seu, defende, protege, se Ele que pode realizar tudo isso, não poderia ter realizado também a semeadura? Mas Ele quis humildemente participar desse gesto a nós. O onipotente que pode o que nos é impossível, não poderia essa realidade tão pequena possível aos homens, entretanto, Ele nos deu a graça de participarmos. Por isso, o anúncio da Boa Nova do Reino já deve acontecer com uma grande alegria, pois o Onipotente nos deu a chance de participar com Ele.
E depois, quando chega o tempo da colheita, que ele envia operários para colherem o que não plantaram, recolherem no celeiro os frutos do trabalho que talvez eles não tenham realizado, porém, cumprir aquilo que é a vontade do Senhor, dá a eles a graça de participar nessa grande obra realizada pelo próprio Deus, de recolher consigo tudo aquilo que nos foi oferecido pelo bem de nossas almas. Então, vejam que maravilha, meus irmãos, o Senhor nos dá a graça de participarmos, não só no agir, mas na abundância do seu agir. Não só no começo, mas no acontecimento completo daquela obra. Colher os frutos é tomar parte daquela alegria que não foi vista, que não foi participada durante o seu acontecimento, porque a semente cresceu, a semente se desenvolveu, a semente enfim deu fruto, e toda essa parte que foi oculta aos olhos, né, do homem, agora se torna alegria em suas mãos, quando Deus dá a ele a chance de participar da colheita. Senhor, obrigado por todas as vezes em que participamos de inúmeras alegrias na nossa vida, que o Senhor, com tanto amor e pelas mãos de muitos irmãos, foi preparando e cuidando, desenvolvendo e crescendo, nutrindo e amadurecendo, e agora nós recolhemos os frutos dessa alegria. Nós recolhemos essa felicidade porque, ao estarmos diante daquilo que o Senhor fez, nos alegramos não apenas pelo que temos em nossas mãos, mas pelo Senhor ter feito maravilhas. Obrigado, Senhor. Obrigado igualmente pelas vezes em que o Senhor nos dá o mandato de irmos e realizarmos em seu nome, porque o fazemos convictos de que estamos em suas mãos e cumprindo vossa soberana vontade em suas mãos. Estamos sempre no lugar certo, com a coisa certa na hora certa. Hoje a igreja celebra a memória do sacerdote São João Bosco, que marcou definitivamente, podemos dizer, que marcou a história da igreja no final do 800. São João Bosco nasceu em Bec, uma aldeia de Piemonte, no norte da Itália, no dia 16 de agosto de 1815. Cedo, infelizmente, ficou órfão de pai e também de mãe. A senhora Margarida educou-o com um exemplo e conselhos cheios de sabedoria. Ele teve uma infância que foi muito escassa materialmente, muito sofrida. Desde seus primeiros anos sentiu o grande desejo de se tornar sacerdote. Aos 9 anos de idade, porém, teve um sonho que lhe ficou profundamente gravado na mente por toda a vida, e lhe revelou aquela que seria a sua missão. Torna-te humilde, forte e robusto, dizia-lhe uma senhora brilhante como o sol. Aquilo que vês acontecer a estes lobos que se transformam em cordeiros, tu farás aos teus filhos. Olha que grande palavra de conversão, né? De Nossa Senhora. Serei eu a tua mestra. A teu tempo, tudo compreenderás. Era a previsão de uma extraordinária vocação na educação e na recuperação dos jovens, esses lobos que se transformarão em cordeiros. Olha que imagem forte, né? Que a Virgem lhe deu. No ano de 1835, João Bosco entrou para o seminário e foi ordenado em 1841, escolhendo como programa de vida a seguinte palavra: dai-me almas e levai o resto. Daí, uma canção nova, Padre Jonas, como tinha uma grande devoção, Dom Bosco criou o projeto Dai-me Almas,
baseado nessa que é o programa de vida de São João Bosco. Enquanto o sacerdote renunciou a todas as comodidades que lhe foram oferecidas e também os altos cargos pastorais, para se dedicar exclusivamente ao grupo dos rapazes que acorriam a cidade de Milão em busca de trabalho. Inicialmente começou por reuni-los num pátio, para onde os atraía com jogos, com a única finalidade de formar bons cristãos e cidadãos honestos. Assim se fundou o primeiro oratório, o Oratório de Valdoco. Com o oratório a crescer, desenvolveu-se o método educativo de Dom Bosco, que ainda hoje é atuado. O famoso sistema preventivo, como chamam. Estai com os jovens, evitai o pecado pela razão, a religião e a amabilidade praticai, tornai-vos santos e educadores de santos. Os nossos jovens sintam que são amados e que Deus se interessa por eles. Em plena Revolução Industrial, esses jovens eram muito explorados e aproveitados como mão de obra fácil. Dom Bosco, através do diálogo com os patrões, os superintendentes das fábricas, conseguiu-lhes os seus primeiros contratos de trabalho e fundou internatos e escolas profissionais, onde havia grupos de catequese, mas também jogos e música, pois Dom Bosco dizia que era preciso gostar do que os jovens gostavam para que eles acolhessem o que os educadores queriam comunicar-lhes. Bosco foi o autor de livros espirituais e não espirituais para ajudar a formação dos jovens, ou seja, livros de espiritualidade e livros que falavam sobre a vida prática. Em 1859, com a ajuda do Papa Pio IX, ele vai fundar a Pia Sociedade de São Francisco Sales, a congregação que visa a salvação dos jovens combatendo a miséria, a ignorância e o abandono. Mandou construir igrejas, especialmente a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Turim. A Maria Santíssima, Dom Bosco confiava todo o seu trabalho e teve provas muito claras da proteção de Maria Santíssima e dizia sempre que Nossa Senhora era a protagonista de toda a sua vida e de toda a obra salesiana. E apelava ao amor constante dessa boa mãe em todas as situações que fosse necessário. Nos últimos anos de sua vida, dirigindo-se ao primeiro bispo salesiano, Dom Cálero, e também a Padre Juan, que seria o seu sucessor, Dom Bosco repetia-lhes: amai-vos como irmãos, fazei o bem a todos e a ninguém fazei o mal. E na madrugada do dia 31 de janeiro de 1882, entregou sua alma nas mãos do Senhor. No dizer do médico assistente, o seu era um corpo completamente gasto pelo trabalho e pelos múltiplos empenhos. Posteriormente, será canonizado e santificado, e nós temos ainda hoje no mundo a grande presença dos nossos irmãos e irmãs salesianos no cuidado dos jovens e levando almas para o céu. Concluo a nossa meditação de hoje com essas palavras da carta de Dom Bosco, de seu epistolário, aos seus formadores, ou seja, aqueles que se ocupavam do cuidado dos jovens na congregação. Dom Bosco escreve essas palavras que valem muito para a gente, que precisamos educar os filhos, os jovens, cuidar da catequese e tanto mais. Antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento de seus deveres, é indispensável jamais vos esquecerdes de que representais os pais desta querida juventude e geração. Ela foi sempre o eterno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal, não apenas meu,
mas da cara congregação salesiana a qual participamos. Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade. É mais fácil encolerizar-se do que ter paciência, sabe? Ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo, para nossa impaciência e nossa soberba, castigar os que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade, até que mudem. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violência e indignação. É muito difícil, quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou para descarregar o próprio mau humor. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Ponhamo-nos ao lado deles e acompanhemos cada passo enquanto eles se tornam obedientes e atentos ao que lhes é dito. Assim procedia Jesus com seus apóstolos, tolerava-os na sua ignorância e rudeza e até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores eram tais que em alguns causava espanto, em outros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou Ele que aprendêssemos dele a sermos também mansos e humildes de coração, e assim precisamos fazê-lo. Uma vez que são nossos filhos, como falei, afastemos toda a cólera quando devemos corrigi-los e pelo menos a moderemos de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios ou palavras ofensivas. Então sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira conversão. Eu vos asseguro a transformação de corações que para muitos poderia ser considerado não mais capaz de alguma transformação possível em favor do bem. Em determinados momentos muito graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só faz mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece. Vejam, meus irmãos, com grande realismo e clareza, Dom Bosco nos ensina o caminho do cuidado com o próximo. Que pela sua intercessão também nós nos apliquemos arduamente no zelo e no amor por aqueles que educamos e conduzimos a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, e pela intercessão de Dom Bosco e de São Francisco Sábio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.